odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão ou corra o direito como um rio, a justiça como um ribeiro perene ou contínuo. Espírito Santo, leva-nos a alcançar o nível dessa justiça, a qual restaura, reconcilia, transforma e cria vida. E a toda pessoa a qual estará por escutar e assistir esse áudio, se porventura trilham, ou se porventura tem trilhado ou tem atravessado por períodos de turbilhões, períodos de tensões, períodos de temores, o sopro do viver em Jesus Cristo possa criar o viver, a esperança a qual aponte para um futuro possível, ainda aqui nesse oikos, ou nesse lugar comum da humanidade. O texto a qual eu acabei de ler encontra-se no livro de Amós, capítulo 5, dos versículos 21 ao 24, e se estriba, se vincula e se liga e faz uma intersecção, uma correlação com a reflexão dessa tarde de domingo, a qual eu extraio das recentes eleições ocorridas nos Estados Unidos, com o tema, com a matéria: sou Trump, sou de direita, sou Biden, sou de esquerda. Donald Trump, a qual representa o candidato do Partido Republicano, John Biden representa o candidato do Partido Democrata. Sou Donald Trump, então sou da direita. Sou John Biden, então sou de esquerda. E foco com a respectiva frase. A política, por ser um tema multifacetado, e já abordei sobre isso, a política, por ser um tema multifacetado, amplo e de particularidades. Então, quando se fala em política, direciona-se a um termo, direciona-se a um tema com temáticas multifacetadas, amplas e com suas particularidades, com suas peculiaridades, com suas pormenoridades, com suas polaridades. Não pode ser tratada a política como uma mera questão de preferências, ou de inclinações, ou de tendências, ou de posições, ou de reivindicações, ou de exigências, ou de demandas, porque faz parte da situação da existência humana. Ou seja, quando se aborda esse termo, essa expressão, essa nomenclatura política, relaciona-se à situação da existência humana. E isso nos leva a uma leitura que não se restringe a esta ou a aquela bandeira partidária, ideológica e discursiva. E as narrativas descritivas do livro de Amós, do profeta Amós, elas trazem, elas portam, elas nos proporcionam uma leitura crua e nua da realidade. Porque a política, por ser um tema multifacetado, amplo e de particularidades, não pode ser tratada como uma mera questão de preferências, porque faz parte da situação da existência humana. E isto nos leva a uma leitura que não se restringe a esta ou a aquela bandeira partidária, ideológica e ou discursiva. A recente eleição para o cargo eletivo ocorrido nos Estados Unidos, com a vitória de John Biden, o cargo eletivo para assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos, com a vitória de John Biden, apesar dos alardes de irregularidades decorrentes de fraudes, levou-me a perceber por aqui, no Brasil, na nossa realidade, discursos de ser de direita ou de esquerda, ou seja,
aqueles as quais, mesmo aqui no Brasil, demonstravam uma ênfase, uma preferência a John Biden, já era taxado, era alcunhado, estigmatizado, paradigmatizado, consubstanciado, ou seja, ele era tido, denominado como de esquerda, e o oposto de direita. É bem verdade, abordar sobre as duas palavras, de direita e de esquerda, são duas palavras, são como expressões, nomenclaturas e termos que ocasiona toda uma sucessão, toda uma gama de definições. Afinal de contas, tanto de um quanto de outro lado, encontramos distinções e particularidades. Tanto aqueles as quais se consideram de direita ou aqueles de esquerda, iremos encontrar distinções e particularidades. Faz-se observar, há uma leitura genérica e desencadeadora de confusão, como se, por exemplo, aqueles mais voltados a defender critérios de controle ao mercado financeiro, ao sistema econômico, a implantação de políticas públicas de redução das discrepâncias sociais, além de agendas feministas, de movimentos LGBT, de representação de minorias raciais, de minorias religiosas, e por aí vai, toda uma pletora, ou toda uma mudança, toda uma fartura de possíveis exemplificações, são partícipes enraizados nas posições e reivindicações de esquerda ou de uma política de esquerda. Ou seja, as pessoas às quais endossam, afirmam essas descrições ditas acima já são postas como defensores, como discípulos, seguidores de uma linha política de esquerda. E iremos observar não ser necessariamente assim. No outro ponto, a defesa ferrenha a uma efetiva dinâmica concedida ao mercado, sem tantas intervenções sobre a economia, numa ênfase à plena e efetiva liberdade de escolha do indivíduo, aparentemente adquirem o enfoque de uma política de direita. Ora, aceitar isso com todo cuidado e consideração ser-nos-ia acolher uma simplória redação da multifacetada, da ampla e das particularidades enredadas ao termo política. Sem sombra de dúvida, ou se tem ouvido copiosamente de o candidato dos democratas, John Biden, espelha toda uma estrutura e matriz socialista, de linha esquerdista, diferentemente do ainda presidente Donald Trump. Sempre é de bom ouvir ou parecer, ao filtrar e submeter ao crivo das alternâncias e das alterações da história americana, chega-se à conclusão de os partidos com a hegemonia de assumir as funções eletivas, ou seja, os democratas e os republicanos, desaguam, encontram-se, desembocam num eixo ou ponto, comumente com suas conduções próprias, referente à neutralidade sobre todo o conjunto de matérias. Em outras palavras, grosso modo, presumidamente, tanto os democratas quanto os republicanos, eles convergem, desagam, culminam a um desfecho de chegar a um ponto comum. Ou seja, eles partilham de uma mesma simetria, comumente com suas idiosincrasias ou peculiaridades próprias, ou seja, da questão da neutralidade. Só que de um lado, essa neutralidade com maior ênfase às questões mercadológicas, financeiras, e do outro, mais comportamentais, mais morais. Deve ser dito, os republicanos adotam as engrenagens da neutralidade mais alinhado às questões econômicas e entrementes, ou enquanto isso, os democratas mais aos aspectos culturais, comportamentais e sociais. Os republicanos são reticentes no tocante no que toca à interferência na dinâmica de um mercado e de um sistema financeiro e econômico, a qual deve ser livre, ou seja, não deve haver chancela sobre como os indivíduos devem ou deveriam dispor de seus recursos. Em direção oposta, os democratas não concebem com bons olhos essa amplitude de autonomia ao mercado, mas demonstram uma inclinação acentuada de neutralidade às demandas de ordem comportamental, cultural e social, sem adentrar em questões sobre moralidade, religião, escolha sexual, reprodução humana, isso sem falar de pontuações raciais, étnicas e outros. Quiçá conclui-se uma impressão de ser o candidato democrata, John Biden,
um proeminente retrato de pautas socialistas e esquerdistas, e o lado diverso de Donald Trump aparenta ser diferente. Lá no fundo, numa mais atenta visão, encontrar-se-á evocações de reivindicações e exigências comportamentais, culturais e sociais também nos republicanos. E, evidentemente, há uma maior projeção e destaque nos democratas, indiscutivelmente. Sem sombra de dúvida, ao transpor para a nossa realidade, ao término das eleições municipais numa das maiores metrópoles do mundo, ou seja, o município de São Paulo, ficou nítido e notório os contornos dos apologistas do PSOL, do PCdoB, do PT e outros com estigma de esquerda, socialista, de comunista, como apregoadores de uma maior intervenção nas relações econômicas, financeiras e uma atenção maior e mais difusa às temáticas culturais, sociais, comportamentais com o discurso da neutralidade, ou seja, dos órgãos públicos sobre essas questões. Basta olhar para a futura composição da Câmara Municipal de São Paulo, com candidatos e candidatas eleitos mediante uma plataforma de defesa de direitos feministas, de excluídos, de homossexuais, de tidos como invisíveis, ou outros tidos como invisíveis. Ou seja, faz-se notar, acredito, apesar dessas desalinhavadas palavras, contribuir com a veemente derrocada ou desmoronar dessa farsa, dessa ilusão, desse delírio de seu partido democrata, de uma construção advinda das ideias do marxismo. Embora demonstrem uma tendência, os democratas, uma tendência de maior incidência de intervenção sobre o mercado, sobre a economia, com uma atenção mais acurada às demandas sociais, culturais e comportamentais. Evidentemente, eis um tema com temáticas de profundidade, a qual não obterei a capacidade para discorrer no presente momento. Entretanto, abre precedentes para questionar-se categoricamente aqueles que se intitulam de esquerda, os são mais por aspectos não tão orquestrados a restringir ao mercado, e sim por advogar em prol de certas bandeiras, como também na própria direita, nem tão conservadora, nem tão cristã, nem tão capitalista, nem tão moralista, nem tão nacionalista. Há a presença das bandeiras fluentes, como por exemplo, da liberação das drogas, do aborto, da eutanásia, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, das minorias religiosas, das questões raciais, da concessão de cotas, entre outros assuntos palpitantes. Por fim, não concebo John Biden, muito menos os democratas, como portadores de semeaduras socialistas, esquerdistas, e simultaneamente os republicanos não se abstêm também de terem em seus acenos essas bandeiras comportamentais, sociais e culturais, provavelmente com uma outra tonalidade e entonação. Ademais, quão e quanto benéfico seria caso houvesse de ambas as partes, fossem democratas ou republicanos, e aqui no Brasil, entre todas esses vieses, essas vertentes, esses horizontes, esses caminhos e subcaminhos partidários, a busca teleológica, ou seja, a finalidade, uma justiça restauradora, reconciliadora, transformadora e criativa, como o texto de Amós 5, 21 a 24 nos chama. As escrituras sagradas não deixam nenhuma partícula, não deixam nenhum elemento ínfimo, de que a questão ela não pode se pautar, se estribar, ela não pode se alicerçar, ela não pode se sedimentar, ela não pode se engessar, ela não pode permanecer fincada sobre por qual motivo eles se tornaram pobres, excluídos, marginalizados, excluentes. Mas o que temos feito para alterar, para transformar, para intervir nesses quadros complexos. Por isso, expus desde a nascente dessa exposição, dessa explanação, desse delinear, desse esboçar. A política, por ser um tema multifacetado, amplo, difuso e com peculiaridades e particularidades, ela se amolda, ela se afeiçoa, ela se forma, ela retrata, ela espelha a condição da existência humana. E todos nós somos responsáveis, seja direto ou indiretamente, por aquele que está ao nosso lado. Baruch Hashem,
Bendito seja o nome do Senhor, em Jesus o Cristo, sobre as nossas vidas. Ele possa nos fazer, assim como fez com Amós, ser um apregoador dessa justiça restauradora, reconciliadora, transformadora e criativa. Amém.